Hoje, muita gente se identifica com vídeo sobre TDAH e sai achando que tem o diagnóstico. Mas TDAH não é um diagnóstico rápido, é um diagnóstico clínico e criterioso. E hoje eu vou te explicar como ele é realmente feito na prática médica. Primeiro a gente precisa entender o que o TDAH não é. Não é falta de disciplina, não é preguiça, não é desatenção ocasional, não é resultado apenas do excesso de tela. Todo mundo pode se distrair. O TDAH ele é um padrão persistente desde a infância, com impacto funcional. O diagnóstico de TDAH ele é clínico, ou seja, feito em consulta com avaliação e segue critérios bem definidos. E os sintomas eles precisam estar presentes desde a infância, ali antes dos 12 anos, persistir por pelo menos 6 meses, ou seja, não é algo que vai e volta. Os sintomas ocorrem em mais de um contexto, então afeta na escola, pode afetar no trabalho, em casa, nos relacionamentos e gera prejuízo funcional real. Uma pergunta frequente é: doutor, existe exames para diagnosticar TDAH? Não existe um exame de sangue ou de imagem que confirme TDAH. Os exames eles servem para a gente descartar outras possíveis causas. E o que nós precisamos saber na consulta? Primeiro, as queixas do próprio paciente. Depois, o que as pessoas mais próximas desse paciente observam. Como que ele era na escola? Notas, matérias que mais gostava? Era muito quieto? Era muito distraído? Era muito agitado? O histórico familiar de transtornos psiquiátricos. A avaliação do funcionamento atual desse paciente. Como que ele é hoje? Como que isso pode estar impactando na vida dele hoje, mas como impactava lá atrás. Muitas vezes acha que para uma criança ser TDAH, ela precisa ser aquela criança muito agitada. Ou confundem também, ele era agitado, mas ele ia muito bem nas matérias na escola, então ele não tem TDAH. Ou não, ele era muito quietinho, nunca deu trabalho na escola, mas precisava se esforçar demais, chegava em casa, era muito distraído, ficava olhando até para o mosquito que passava. Então a gente precisa ir juntando todas essas peças de informação e isso às vezes leva a uma consulta, às vezes leva a mais consultas para a gente conseguir fechar esse diagnóstico. O histórico familiar também é bem importante, porque o TDAH ele é altamente genético e então a gente precisa saber não só se tem TDAH na família, mas outros transtornos psiquiátricos também. E a investigação de comorbidades, ou seja, doenças e transtornos que podem estar vindo junto com o TDAH. Por exemplo, ansiedade, depressão, a privação do sono, então esse paciente não dorme bem, esgotamento, alterações de tireoide, déficits de vitamina, tudo isso também pode simular um TDAH. Então a gente olha como comorbidade, ou seja, como doenças que podem estar vindo junto, ou também como doença isolada que pode estar simulando possíveis sintomas de TDAH. E escalas e testes ajudam muito. Eu costumo pedir para muitos pacientes, mas não fazem o diagnóstico sozinho. Esses testes, eles servem como um apoio, como um complemento. Na consulta, a gente vai fazer perguntas direcionadas, tá? Muitas vezes, testes ali que a gente faz com o paciente. E tem casos que nós solicitamos o teste neuropsicológico, com profissionais habilitados para ajudar no fechamento desse diagnóstico. Então, tem profissionais que são habilitados para fazer o teste neuropsicológico. E será que tem pacientes que nós fechamos já o diagnóstico na primeira consulta? Sim, tem aqueles que o histórico e os sintomas eles são muito claros, mas tem aqueles que nós levamos meses ou até anos para conseguir fechar esse diagnóstico. E quais são os erros comuns no diagnóstico? Diagnosticar sem investigar a infância, confundir sintomas emocionais com TDAH, apesar de que o paciente pode ter sim mais de um diagnóstico junto. Muitos TDAHs também têm ansiedade. E basear o diagnóstico, gente, apenas em questionário é como se a gente medicasse problemas e dificuldades normais da vida adulta. Então isso também não é algo responsável. Em outro vídeo eu vou falar com vocês sobre os tratamentos para TDAH. Mas aqui eu trouxe para vocês uma visão mais ampla de como é feito o diagnóstico em consultório médico, que é uma dúvida muito comum. Eu espero ter ajudado vocês mais uma vez. Um grande beijo e até a próxima.